com os irmãos, sem perca de tempo, no livro de Efésios, no capítulo de número 6, onde fala da armadura de Deus. Diz assim, capítulo 6, glória a Deus. Versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos orar neste momento. Querido Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor. E segundo aquilo que o Senhor tem revelado, eu peço que tome os meus lábios, o meu entendimento, Senhor, e me dê sabedoria para compartilhar com o teu povo que está na audiência agora, para que juntos possamos ser edificados pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos em dias que, se olharmos para a questão material, nós temos muitas comodidades que os nossos pais na fé não tinham. E quando eu falo dos pais na fé, não falo apenas de Abraão, Isaac e Jacó, que muitas vezes são utilizados como exemplos de prosperidade, realmente eram prósperos, mas muita gente esquece que eles não tinham carro com ar-condicionado, eles não tinham casa de 2 pisos, de tijolos, eles andavam a pé ou em camelos ou a cavalo. Eles tinham casas que eram feitas de couro, ou seja, eram barracas, eram tendas. E eram nômades, eles dificilmente paravam, ficavam apenas em algum lugar, estacionados como nós, muitas vezes, né? 5, 10, 20 anos, uma vida inteira morando em um mesmo lugar. Temos a nossa casa com energia elétrica, com gás, com água encanada. Nós temos então essas comodidades no dia de hoje. As nossas dificuldades hoje no termo material, não que não exista, elas existem, né? Nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos muitas comodidades que os nossos pais na fé não tinham. E isso dizendo até mesmo de alguns anos para cá. Eu lembro que logo que eu me converti, para se fazer uma ligação, a maioria das pessoas não tinha o telefone celular. Nós tínhamos que entrar numa fila para usar um orelhão. Nos primeiros tempos era a fichinha, depois passou para o cartão magnético, que a gente comprava ali, um cartão que tinha alguns créditos. E não era todo mundo. Quando começou o telefone celular, era o famoso tijolão. Então, não era qualquer pessoa que conseguia ter, né? Hoje, qualquer pessoa, às vezes as pessoas têm uma casinha bem simples, mas elas têm um telefone de última geração, pode tirar foto, pode escutar música, pode filmar, pode fazer bastante coisa. Mas o que nós vemos nos dias de hoje é um ataque maciço na região espiritual. Ou seja, nós vemos uma doença chamada doença do século, que é a depressão. As pessoas estão tirando a própria vida depois de sofrer durante algum tempo, às vezes anos, com esta depressão, que é uma doença considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde, que está praticamente no topo das doenças no mundo, principalmente no mundo ocidental, onde nós temos isso que nós chamamos de comodidades, né? Você quer comer uma pizza, você pega o telefone, dá uns cliquezinhos, logo a pizza tá chegando na sua casa aí por um motoboy. Você quer sair de casa, você pega o telefone, você chama um Uber, rapidinho tá encostando aí, né? Às vezes até um irmão Adeildo para buscar você, que eu também trabalho como Uber. Então essas comodidades, elas têm. Mas o mundo espiritual, ele está trabalhando de uma tal maneira
que as pessoas estão sendo oprimidas, estão sendo empurradas para baixo pelos espíritos malignos. E a única forma, não tem outra maneira, muito embora saibamos que a medicina está aí, e eu tenho parentes mesmo que lutaram anos com medicação para depressão, e somente uma posição com Deus conseguiu solucionar tudo. E alguém pode até me dizer, mas irmão, eu conheço pessoas que são cristãs e também são depressivas. É verdade, a questão é que não envolve apenas a questão espiritual, e até a depressão na Organização Mundial de Saúde ela é classificada como uma doença mental, uma doença psíquica. Então, ela não é uma questão apenas psíquica e espiritual. Ela, na verdade, ela é uma junção dos três. Quando a Bíblia fala que nós somos formados de três partes, espírito, alma e corpo, esta depressão, ela é um ataque às três partes do ser humano. E para formar a depressão, ela começa principalmente na questão da alimentação. Nossa alimentação hoje em dia, com alimentos processados, ela não tem a maior parte dos nutrientes que a gente precisa para ter uma boa mente e para ter um corpo são. Então, isso também está debaixo do controle desses espíritos malignos que estão aí trabalhando. Então, o que a gente precisa? Olhar para dentro da palavra de Deus e voltar para aquilo que Deus criou para nós. E o que ele criou? A natureza. A nossa alimentação precisa ser um pouquinho mais natural. Na verdade, quanto mais natural for, melhor. E isso vai ajudar. A questão emocional, a questão do perdão é uma coisa muito importante, porque a ausência de perdão, a Bíblia ela deixa claro que ela produz raiz de amargura e que se não for tratada, ela contamina muitas pessoas. Então, a questão emocional, ela trabalha junto nessa questão da depressão. E aí entra também a questão espiritual, e é isso que Paulo está ensinando aqui no livro de Efésios. Ele fala todas as partes da armadura, e é interessante, nós vemos quando ele fala dessa parte da armadura, ele fala ali no capítulo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, não são todos os dias que são dias maus. Se eu já ouvi pessoas dizendo até que nós vivemos no inferno. Não, não é o inferno. No inferno não vai ter churrasco. No inferno não vai ter refrigerante. No inferno não vai ter ar-condicionado. Nós não vivemos no inferno. Nós temos problemas, sim, é verdade. E às vezes parece que os problemas eles vêm de caminhão. Eles vêm tudo de uma vez só.